Buongiorno a tutti! Meu nome é Pedro, sou professor de italiano há mais de 20 anos. Pronúncia da língua italiana. A língua italiana possui regra de pronúncia, diferentemente do inglês, que as regras são muito difíceis de memorizar. O italiano, em poucas aulas, pouquíssimas aulas, 2 aulas, e com a prática, se domina a pronúncia do idioma. Com isso é possível ler e entender as palavras em italiano. Muito mais fácil do que o inglês. Então vamos ver quais são os principais sons da pronúncia da língua italiana. Então, por exemplo, o primeiro som, o C. Por exemplo, C na frente da palavra cena, C com E e I, seguido dessas duas vogais, terá sempre o som do TCH no português. Exemplo, cena, cena. Perfeito. Depois, outra palavra, CI, por exemplo, tchau, 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 TCH. Outro exemplo, a palavra città, città. Então, o primeiro som, C, na frente das vogais E e I, som do TCH. Quando tivermos as vogais A, O, U, com a palavra, com a letra C, o som será exatamente igual ao português. Exemplo, casa, cosa, cavallo. Então, o mesmo som do português. Também, quando tivermos o CH mais as vogais E e I, o som do CH, no caso, será som de K. Exemplo, chiave. Escrevemos CH e pronunciamos K. Chiave. Bicchiere, bicchiere, che. Então, todas as três palavras nós temos CH com som de K. Outro exemplo é o SC seguido das vogais E e I. Exemplo, uscita, scendere, scendere, asciugare, asciugare. Perfeito, muito bem. Depois o SC e com as vogais A, O, U igual ao português. Não há mudança. Nascondere, exemplo, nascondere, ascoltare, ascoltare, scatola, scatola. Mesma pronúncia do português. Agora passamos para o G. G, com as vogais E e I, o som é de DG. Exemplo, gente, giorno, cugino. Ripetiamo, gente, gente, giorno, giorno, cugino. Então, G com E e I, DG. O G na frente das vogais A, O, U permanece o mesmo som do português. Exemplos, le parole, as palavras gato, gato, gorila, gusto, gusto. Não muda nada. O outro som do G é o GN. Em português, GN igual a NH. Exemplo, agnello, agnello, gnomo, gnomo, spegnere, spegnere. GN, então, som do NH. Depois, o GL. GL teremos o som de LH no português, como a palavra filho, filho, igual ao português, uguale ao português. Luglio, luglio.
O GL possui algumas exceções, entre elas a palavra negligenza. Negligenza, então, nesse caso, negli, permanece o mesmo som do português, não muda para GL, no caso, LH. Perfeito. Depois o GH. GH com E e I fica G e GI no português. Margherita. Margherita. Cinghiale. Cinghiale. Inghiottire. Inghiottire. Margherita, cinghiale, inghiottire. Perfeito, muito bem. Passamos ao som do Z. O Z é um som mais brando, por exemplo, TS, som Z com som de TS. Zio, zio, zitto, zitto, zucchero, zucchero. E depois um segundo som do Z, um pouco mais forte, som de DZ. Exemplos, esempi, zero, zero, zaino, zaino, zanzara, zanzara. Perfeito. E por último, quando tivermos as consoantes duplas, o que acontece? As consoantes duplas, nós alongamos o som. Palavras como bella, bella, organizzare, organizzare, lottare, lottare. Perfeito? Portanto, em apenas quantos minutos? Vamos ver. Em apenas 7 minutos é possível aprender a regra de pronúncia da língua italiana. Embora tenhamos algumas exceções, algumas variações, 7 minutos para aprender a regra de pronúncia de um idioma é um tempo curtíssimo. E praticando 1, 2 vezes por semana, juntamente com o restante das estruturas, se fala e se lê muito rapidamente a língua italiana. Muito obrigado, por hoje seria isso. Até mais!